O que é ser um pai forte nos diferentes estágios da vida de um ser humano? É importante dizer que a figura paterna, pela sua própria natureza, já deve ser uma figura de fortaleza para a criança, para o adolescente e também para o adulto. Na infância, principalmente ali nos primeiros momentos de vida, o pai, querendo ou não, ele é esse desconhecido, porque a relação mãe e bebê é que vai contar nesses primeiros estágios de vida. Então, aonde que o pai ele vai ser sentido nessa relação? O pai ele é um terceiro que vem de fora. O pai, nos primeiros estágios de vida, ele se torna um pai forte na medida que ele cria um ambiente estável para a mãe, para que a mãe se devote ao seu bebê. Então a função enquanto figura forte, figura paterna forte, é uma figura de segurança para a mãe, para que essa mãe se devote ao bebê. Conforme a criança vai crescendo, e toda criança ela cresce no sentido de autonomia, o pai, ele estimula a autonomia da criança. O pai é aquele que mostra o mundo. O pai é aquele que é representante daquilo que é externo. É por isso que o pai, dentro até mesmo dos aspectos psicológicos, ele tem uma característica de lei, de cultura, de ordem. Então o pai é aquele que retira a criança desse mundo fechado com a mãe e aponta para a criança um outro mundo além deste, que é o mundo das coisas, que é o mundo externo. Então, o pai forte, conforme a criança vai se desenvolvendo, é aquele que estimula essa autonomia da criança. Então, por exemplo, é muito importante que o pai, nos primeiros, ali no primeiro ano, a partir do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, onde a criança ela vai saindo dessa relação com a mãe, o pai ele esteja presente, não é? O pai ele seja aquele que, por exemplo, está ali brincando com a criança, o pai é aquele que pega no colo, o pai é aquele que brinca de rolar no chão, ele tem inclusive esse contato físico, esse corpo mais forte no contato físico com a criança, para que a criança se sinta segura, que ela tenha no pai forte, não é? Essa figura que dê o apoio para que ela seja alguém no mundo, para que ela construa a sua própria identidade. Claro, e aí vai ser pai e mãe, mas o pai é aquele que ajuda a criança a sair dessa relação com a mãe. Depois é muito importante que o pai também, como uma figura forte, esteja presente na educação das crianças. Existem várias pesquisas nos Estados Unidos e na Inglaterra que mostram que crianças que têm o pai participativo nas questões escolares, as crianças elas crescem mais desenvolvidas em relação àquelas que o pai não são presentes, até do ponto de vista cognitivo, ou seja, crianças elas vão bem na escola, elas vão melhores na escola quando o pai também ele participa da vida escolar das crianças. Obviamente que geralmente as mulheres fazem esse papel, né, de estar ali fazendo a prova, conferindo as questões escolares, as atividades, mas é muito importante que o pai também participe deste momento, inclusive participando das atividades da escola, indo nas festinhas, indo ali apoiar as crianças nos momentos de apresentação. Quando o pai está presente, ele é um fator de segurança, tá? Então, nessa fase escolar, é muito importante que o pai também ele esteja presente, tá? E aí a gente pode falar da primeira, da segunda e da terceira infância, que vai mais ou menos ali até os 9 anos de idade. Na fase da puberdade e da adolescência, o pai também ele funciona como esse fator de dar ordem, não é? De dar um certo contorno para o adolescente, para o puber e o adolescente. Por quê? Porque é uma fase de transição de identidade. Esse adolescente ele está saindo do mundo infantil e indo para o mundo adulto, mas ele não chegou nesse mundo adulto ainda. Então ele fica ali no meio termo. E o pai é muito importante porque nessa fase de confusão, o pai ele tem uma característica de regra, de ordem, de lei. Não que o pai vai ser aquele pai autoritário,
mas o pai ele vai dosando o momento desse adolescente, dele sair, dele participar das festinhas, não é? Dele também criar autonomia. Então é muito importante que nessa fase da adolescência o pai saiba agir na sua figura como esse dosador, esse administrador também da autonomia do adolescente. Não é? Não dá mais para tratar o adolescente como uma criança que não pode nada, mas também ele não é esse adulto que pode fazer tudo. Então o pai tem que saber administrar isso. Não é? Tem um autor, um psiquiatra que diz, muito interessante, que o pai no trato com o adolescente, ele precisa ser como pegar um passarinho. Né? Se você aperta demais, você pode quebrar tudo, você pode, né, esmagar o passarinho. Mas se você solta também, o passarinho cria asa e vai embora. Então o pai ele tem que saber dosar. A figura forte do pai é aquela que está presente. Né? Deixa o filho ir, mas também saiba o momento de falar, olha, eu estou aqui, eu estou observando, se você precisar de mim, eu estou aqui. Tá? Já na vida adulta, o pai ele muda, né, essa imagem, ele não é mais essa figura que dá o contorno, né? Ele não é mais aquela figura de ordem, de lei que foi na infância e na adolescência. Ele é, antes de tudo, uma figura de sabedoria. O pai é aquele que agora fica na sombra. Tá? Como disse o Papa Francisco, quando ele falou de São José naquela carta Patris Cordis, né? Quando fala do São José como um pai na sombra, como um pai casto, a castidade é justamente isso. A castidade não é reter, a castidade é saber o momento, né, de você dar a liberdade, é saber administrar a liberdade. E São José sabia fazer isso. E Jesus, quando ele estava com 12 anos, vocês percebem, quando ele se perdeu, ali a gente fala, Jesus se perdeu, como que pode José e Maria deixaram Jesus? Não, é porque José sabia que naquele momento da idade de Jesus, Jesus precisava de certa autonomia. Na vida adulta, esse pai ele não precisa mais prender o filho, ele precisa ficar na sombra como aquela figura de sabedoria. O pai forte é aquele que o filho, quando adulto, ele volta para escutar o pai. Quando o filho vai casar, quando o filho vai assumir uma profissão, quando o filho passa por alguma crise e em qualquer momento da sua vida adulta, ele tem o pai como uma referência de sabedoria. Ele tem o pai forte como uma referência de alguém que já trilhou o caminho e que ele agora pode também indicar o melhor caminho para o seu filho. O pai não é mais o protagonista, não é? Mas o pai é aquele que fica em segundo plano, sabendo o momento em que o filho volta e sabendo como aconselhar esse filho. E claro, depois vem os netos e aí ele também tem é interessante que quando os pais são avós, eles têm também uma certa mania até de redimensionar a sua paternidade, não mais agora com todo aquele peso, né, quando tinha como o filho, mas agora de forma mais livre com os netos. Então, essa é uma paternidade forte, né, nos seus mais diferentes estágios de vida. Mas, no geral, a figura paterna, por si só, já é essa figura forte. Em todos os estágios de vida, com diferentes maneiras de ser, mas a imagem do pai é por si só uma imagem de um homem forte, tá bom? Então, para você, pai, seja o melhor pai que você puder, seja um pai forte. E feliz Dia dos Pais!